Linda Murasawa, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável do Grupo Santander Brasil, muito obrigado pela presença. Obrigada. Nós temos visto, né, enquanto consumidores, né, enquanto clientes do Banco Real, né, um trabalho bastante interessante que o Banco Real vem utilizando aí, agora na mão do Santander, formando o Grupo Santander Brasil. Então, também para você, conceitualmente, qual é a visão sua, né, pessoal, enquanto ser humano, cidadã, né, responsável, e depois o que é sustentabilidade para o Grupo Santander Brasil? Então, primeiro agradecer aí pelo convite, realmente é um debate muito interessante, né, e em termos de sustentabilidade, acho que existem vários conceitos, né, mas um conceito que me agrada muito é o conceito que foi dado pela doutora Agro na época da Comissão de Brundtland, né, nas Nações Unidas, onde se fala que o desenvolvimento sustentável, né, é atender às necessidades das gerações presentes sem prejuízo às necessidades das gerações futuras. Eu acho que essa é uma definição que ela é simples, né, mas ela retrata muito o que a sustentabilidade precisa fazer. Então, essa é uma definição que eu gosto, inclusive a organização também adotou, depois de muito tempo, nós tínhamos as nossas definições de sustentabilidade e passou a adotar essa definição da doutora Agro depois de um determinado tempo. E para o Grupo Santander Brasil, a sustentabilidade é um dos pilares estratégicos, né? E o que significa ser um pilar estratégico? É agir, né, pensando de uma forma sistêmica, entendendo quais são os impactos que tem no lado social, ambiental e econômico, trazendo um equilíbrio em si dessas questões para a tomada das nossas decisões do dia a dia, né? Isso, assim, teoricamente parece ser bonito, né, mas no dia a dia ele é muito complexo, porque um banco, né, nós atuamos em todos os setores da sociedade. A função de um banco é promover o desenvolvimento econômico social, né? E, querendo ou não querendo, o dinheiro ele é finito, né? Então, nós precisamos priorizar, precisamos entender quais são as demandas. E uma das coisas que nós começamos a entender como é que nós poderíamos, como banco, agregar valor à sociedade e realmente continuar cumprindo a nossa missão como organização. E a sustentabilidade, ela nos deu uma luz muito grande, foi um grande norte para nós. Por quê? Porque na hora que você começa a trazer as questões do país, né, quais são os gaps que nós temos do nosso país para o desenvolvimento? Então, olhar as questões educacionais, as questões de saneamento básico, a questão da energia, o desenvolvimento agrícola. Então, essas questões começaram a ser pontuadas e de uma forma em que nós pudéssemos trabalhar dando prioridade e olhando quais são os problemas relacionados a esses setores ou a essas necessidades em si, né, e tentar entender o que era a questão social para esse setor, o que era a questão ambiental, né, e não só ficar preso às teorias econômicas que nós tínhamos. É isso. Muito bom. Eu queria perguntar um pouquinho para a Linda ainda, o que a gente mais tem visto, além daquilo que sai como notícia de fundo, né? Mas a parte mais visível do que a gente tem visto, pelo menos no que tange a preocupação ambiental com relação a produtos, nos pontos onde nós temos lá aqueles coletores de baterias e pilhas, né? Sim. A pergunta que me fazem bastante é o seguinte: o que fazem depois com aquilo? Joga na lata de lixo? Não, professor, pelo amor de Deus, nós somos uma empresa extremamente responsável. Não, eu sei, mas só para instigar a resposta. Claro. Primeiro, explicar por que um banco foi fazer uma coleta de pilhas e baterias que não tem absolutamente nada a ver com o nosso core business, né? O que acontece? O banco faz justamente uma série de análises, né? Então, quando eu vou fazer um financiamento, eu recebo, por exemplo, um terreno como uma garantia, onde a gente faz uma análise desse terreno para ver se esse terreno não está contaminado. E depois de várias análises de várias regiões e várias empresas, nós começamos a ver que havia, inclusive em lençóis freáticos, né, e rios, havia uma contaminação muito grande de resíduos de baterias e de pilhas.
E aí nós começamos a entender por que havia tanto resíduo, né, de baterias e pilhas. Por quê? Porque não havia no país, naquela época, um sistema de coleta e uma legislação obrigando os fabricantes a fazer uma destinação adequada desses produtos. E o que a gente faz, né, como usuário, né, das pilhas e baterias? Jogava no lixo. Jogávamos, né, no lixo convencional. E esse lixo convencional, as cidades brasileiras, a grande maioria não tem aterros de tratamento, então vão parar no lixão. E o lixão, depois de um tempo, faz a contaminação do solo, do lençol freático. Então, nós começamos a pensar o que nós poderíamos fazer para haver uma conscientização sobre isso. Foi criado esse programa, né, de coleta de pilhas e baterias, e o interessante é que é um programa que nós nunca divulgamos. Nós começamos colocamos aquele totem, né, que tem nas nossas agências e colocamos em algumas agências para ver e avisamos os funcionários. Isso foi lógico, o cliente passa ali, bate o olho, pergunta, né, para o gerente ou para o funcionário da agência o que significa isso e é autoexplicativo, né, é só jogar a pilha e a bateria. E isso foi realmente se propagando. Hoje nós temos cerca de 1.970 pontos espalhados no país. Né? O ano passado nós recolhemos 128 toneladas de pilhas e baterias. Né? Esse ano a gente já está com cerca de 100 toneladas recolhidas. Né? E o que nós fazemos com essas pilhas e baterias? De processamento. Né? Nós mandamos para uma empresa, tem uma empresa no Brasil, que é a Suzaki, que faz o processamento dessas pilhas e baterias, só existe ela. E nós destinamos essa pilha, esses resíduos para a Suzaki. A Suzaki faz um tratamento, né, dessas pilhas, tem que ter um cuidado muito grande porque tem produtos químicos e tem gases. Esses resíduos são usados para a indústria de refratário e cerâmica, né, e os gases são tratados para que não haja destinação para o ar, para não ter problema de impacto de mudanças climáticas. Né? Então, esse é um programa nosso e que foi muito interessante porque em dezembro de 2008, inclusive o CONAMA lançou uma legislação fazendo com que haja a necessidade do tratamento desse resíduo. Muito bom. Você me permite um comentário, professor? Eu achei muito interessante porque o banco trabalha com o conceito da Comissão Brundtland, né, da Comissão da ONU, que traz no seu bojo a lógica de que a preservação ambiental é um direito humano. Quando aquele conceito fala que eu preciso desenvolver mantendo a terra, né? Em outras palavras nós podemos traduzir assim, ele está trazendo esse conceito de que a preservação então está sendo incorporado como um direito da humanidade. E é muito coerente, então, esse tipo de ação do banco, porque, na verdade, não tem uma relação direta com o seu negócio, portanto, não tem relação direta com a sua sustentabilidade econômica, mas tem relação com o conceito e coerência com aquilo que da nave terra, sustentabilidade da nave terra, sim, né? Que a empresa Santander pensa como sustentabilidade e age coerentemente com ela. Né? Não foi sem motivo que nós fizemos o convite a esse pessoal, né? Meus amigos, eu vou solicitar licença a vocês, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo, logo com mais um Campinas Desafios da Metrópole. Desta vez, um programa especial incorporando o 7º Integrar, Encontros de Administração, Comércio Exterior, Logística e Serviços da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Até já e não percam.